Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga, e hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho diferente, que hoje é um livro só de letrinhas. Às vezes não é comum, mas hoje ele só tem letrinhas, tá? É o Caderno Proibido de Alba de Céspedes. Caderno Proibido de Alba de Céspedes. É da Companhia das Letras. Tá? É um livro italiano. Bom, é um livro que retrata a mulher dos anos 50. Peguei o pessoal dos anos 50, né? Casada e mãe de 2 filhos adultos, em idade de faculdade, que começam a planejar a sair de casa. Tudo começa quando ela compra um diário, um caderno, ao qual ela esconde de todos. Ninguém sabe da sua existência e nem das suas escritas. Nesse diário, ela vai clarificando a sua condição de mulher, esposa e mãe. De esposa insatisfeita com o tratamento do marido, que desde a morte da sua mãe, a trata e a considera como uma mãe, e não mais como uma mulher. Neste livro eu destaquei passagens que considero de relevância para possíveis reflexões, mas, mais uma vez, impressões minhas. Se você vai ler o livro, com certeza você terá outras impressões, tá? Vamos lá então. Página. Eu vou colocando algumas passagens dela, depois eu faço alguns comentários, tá? Bom, durante todo o decorrer da história, ela morre de medo de alguém descobrir o seu diário. Ela vive sobressaltada, sempre mudando os esconderijos, e passa a escrever nas madrugadas. Aqui ela coloca: às vezes eu precisaria ficar sozinha. Nunca ousaria confessar a Michele, que é o marido, temendo desgostá-lo, mas sonho ter um quarto só para mim. Os empregados domésticos, embora trabalhem ininterruptamente o dia inteiro, à tardezinha dizem boa noite e têm o direito de se fechar num quarto, num cubículo. Eu me contentaria com um cubículo. No entanto, jamais consigo me isolar, e só reiniciando ao sono é que encontro um tempinho para escrever aqui. Se quando estou em casa interrompo o que estou fazendo à noite na cama, paro de ler e olho vazio. Há sempre alguém que pressurosamente me pergunta o que eu estou pensando. Mesmo que não seja verdade, quando eu estou pensando no escritório ou fazendo umas contas, em suma, devo sempre fingir só pensar em coisas práticas, e essa estimulação me desgasta. E por aí vai. A percepção que tem de si atrelada totalmente ao seu papel de esposa e mãe. Aqui ela está falando das cartas que ela recebia do marido, porque logo pós-guerra, né, 1950, quando ele estava, né, na guerra. E ela coloca assim, na carta estava escrito assim: minha Valéria, escrevia sempre ele. Aí ela coloca: de fato, eu sempre pertencia a ele, aos meninos. Agora, porém, às vezes, me parece estar ligada a todos, ainda que não pertença a ninguém. Creio que para ser feliz uma mulher deve sempre pertencer a alguém. Essa fala de Valéria da felicidade existir apenas atrelada a alguém, e no caso dá a entender que ao homem, eu entendo que vem das vivências e experiências de séculos
ao qual a mulher não era considerada importante na sociedade, ela era um nada, ela era invisível. Na verdade, ela tinha o seu papel muito definido, né? Mas tirando aquele papel definido de esposa, mãe, ela não era vista e nem era compreendida, vamos dizer assim, né? Bom, o conflito entre o olhar instaurado, né, entre a sociedade e o desejo de rebeldia, de fugir do papel a que sempre se desempenhou. E tem alguns momentos. Aí ela coloca: às vezes, numa afortunada sensação de embriaguez, imagino me abandonando à desordem, deixar as panelas sujas, a roupa sem lavar, as camas desfeitas. Adormeço com este desejo, um desejo violento, voraz, semelhante àquele que, quando estava grávida dos meninos, eu sentia por pão. À noite sonho que devo remediar tamanha desordem, mas não consigo. Não dá tempo antes de Michele voltar para casa. É um pesadelo. Existe em toda a história um embate entre ela e a filha, tá? A filha é totalmente o oposto a ela, é aquela que quebra as regras, é aquela que pergunta, é aquela que reflete, é aquela que... Mas por quê? Né? Então é aquela que deixa ela furiosa, né? Porque ela quer que a filha seja como ela, que a filha tenha uma vida como ela teve, um pouco diferente, porque a filha, né, vai para a faculdade fazer direito, e ela fica assim, os embates entre elas, as conversas entre elas são super esclarecidas nesse sentido de embate de gerações entre duas mulheres, mãe e filha, tá? Só um trechinho, mas existe assim, no livro todo, né, existe grandes embates entre elas duas, tá? Deixa eu ver aqui. E elas estão conversando. Aí a filha pergunta, a Mirella: mamãe, por que você não pode admitir que eu seja feliz à minha maneira? A Valéria, tá? Respondi que a felicidade, ao menos como ela imagina, não existe. Sei por experiência. E ela objetou: mas você só tem experiência de uma vida, a sua. Por que não quer me deixar, pelo menos, a esperança? Respondi que ela pode ter esperança. Afinal, não custa nada. Depois lhe estendi um prato com ovos fritos e pedi que levasse ao irmão. Ela perguntou por que ele mesmo não pode vir buscar. Vá chamá-lo, eu disse. Eu me virei para ela com dureza. Obedeça, ordenei. Ricardo está cansado, estudou o dia inteiro. E você? Não trabalhou o dia inteiro? Ela retrucou brusca. E eu também não trabalhei o dia inteiro? Mesmo assim, foi levar o prato. E quando voltou, disse: é isso que me revolta, mamãe. Você se vê obrigada a servir a todos, começando por mim. Então os outros, pouco a pouco, também acabam pensando o mesmo. Você acha que ter alguma satisfação pessoal fora de casa e a cozinha é uma culpa para uma mulher que não sua única função de servir? Eu não quero, entende? Eu não quero. E, entre muitas, tá? O filho não. O filho é o protótipo do pai, é o protótipo do patriarcal. Ele admira a mãe é perfeita,
é a imagem que ele quer de uma mulher para ele, tanto que ele consegue. Ele fica noivo de uma, entre aspas, monga-songa, né? Aquela assim que ele acredita que vai ser como a mãe dele. Esposa, mãe, bonitinha aí em todos aqueles papéis. Ele tem uma dificuldade enorme de se desvincular da família, né? A Mirella não, a Mirella quer sair, quer viajar, né? Ela quer conhecer o mundo. Ele não. Aparecem algumas oportunidades, mas ele vai, até que ele acaba ficando, tá? Ele já é o protótipo do sistema patriarcal, tá? Bom, o diário nesse contexto, no meu entender, faz o papel do advogado do diabo, faz com que ela se sinta uma pecadora, tá? Aí, olha o que ela coloca. Fiquei vários dias sem escrever, porque me senti desligada de mim mesma. Creio que só posso continuar indo diante da condição de me esquecer. Bastaria não refletir muito. Me contentar com as explicações que Mirella me fornece, por exemplo. Eu viveria tranquila. Cada vez mais me convenço que a inquietação se apoderou de mim desde o dia em que comprei este caderno. Nele parece esconder um espírito maligno, o diabo. Por isso tento negligenciá-lo, deixá-lo na pasta de trabalho ou em cima do armário, mas não basta. Pelo contrário, quanto mais estou ligada aos meus deveres, quanto mais meu tempo é limitado, mais agudo se torna o desejo de escrever. Então esse diário está sendo aí um desbravar dela, né? De tirar, não de tirar, mas dela refletir sobre o real papel dela dentro da família, dentro da sociedade. Então é um momento de descoberta, é um momento de clarificação dela para com ela mesma. Mas tudo isso fica só com ela, tá? A história retrata também as tentativas de recomeços do marido, que trabalha no sistema bancário, e ele sempre sonhou em ser escritor. E ela tem uma amiga que trabalha no cinema, faz filme, e o marido, esse Michele, ele faz um manuscrito e tem vários encontros com essa atriz para ver se o escrito dele é aceito, né? Mas não aceito, tá? E ela também tenta sair disso, porque eles estão num casamento desgastado, mas cada um não se conversam sobre esse desgaste do casamento, tá desgastado, mas vivem como se tudo fosse tranquilo, nada estivesse acontecendo. E ela também acaba que ela trabalha num escritório na parte do dia, e ela se envolve com o chefe que se diz, né, infeliz no casamento, e eles acabam tendo um affair, e ela vai sonhando, porque eles não são pobres, mas eles têm assim um sistema bem fechado, né, bem certinho, não sobra dinheiro, né? E o chefe é rico, tal, e compra isso, compra aquilo outro, e ela assim tá super, né, nessa coisa de que ela pode ter uma vida melhor, de que ela não vai mais se preocupar com a casa, que ela só vai se preocupar com ela, que ela vai viajar, que ela vai fazer isso, que ela vai fazer aquilo. Ele se envolve, mas é um envolvimento assim mais platônico, de desejos, de insatisfações, do que propriamente a coisa real, tá? Mas, assim, ela se envolve, né? Ela busca o mesmo. Ela quer sair, claro, para uma vida melhor. Mas não muda, entendeu? Ela vai continuar sendo a mesma coisa. É uma ilusão, né, de que o dinheiro, do que poder fazer isso, do que poder fazer aquilo. Claro, né? O dinheiro, quem que não gosta? Quem que não gosta de ter carros? Quem que não gosta de viajar? Quem não gosta disso, daquilo? Mas psicologicamente, enquanto ser humano, é trocar 6 por meia dúzia,
Entende? Bom, sem coragem para compartilhar. É isso que eu falo. Ela fica com esse processo todo só para ela. E aí, ela coloca: bastaria que eu pudesse falar com alguém da existência deste caderno, e o sentimento de culpa que me oprime se dissiparia. Às vezes ouço citar minha mãe, determinada a lhe contar. Ela sempre me sugeria anotar minhas impressões cotidianas quando eu era criança. Queria também lhe falar sobre a tarde de sábado, que é quando ela sai com o chefe. Ou melhor, é disso que eu gostaria de falar mais ainda do que com o caderno. Mas não sei porquê. Assim que entro e começo a me queixar de Michelle e do seu humor, sua indiferença ante os problemas dos meninos, e aí vai, e ela se envolve com as questões familiares, tá? E ela acaba não falando nada. Então, assim, eu entendo que há pessoas que a rodeiam, como a mãe, que é uma pessoa totalmente moldada no sistema patriarcal, nunca entenderia o teor das suas reflexões. Ela não tem uma amiga que confie o suficiente para não se sentir intimidada. A filha nem pensar, né? Porque ela sente que se ela se colocar em pé de igualdade, ela já não consegue controlar a filha, muito menos ela colocar essas angústias, essa forma de ver, né? Essa insatisfação no casamento. Aí sim que a filha vai poder dar saltos, né? Então ela prefere se manter na sua posição de adulta resoluta, ou seja, o medo de ser julgada por todos, pois ela sabe que no fundo todos, a não ser a filha dela, compartilham os mesmos conceitos que carrega consigo e sabe que assim como se julga, os outros a julgariam. Porque ela vai conversar com a mãe, não adianta nada, é pior que ela. A amiga, ela não tem nenhuma que ela confie, que ela possa colocar todas essas reflexões com a certeza de que essa amiga não vai ficar depois falando e comentando. A filha seria a única, mas ela não vê qualquer possibilidade nesse sentido. Então ela fica só com ela. Tudo isso fica só com ela. Aí ela coloca: mulheres não se aposentam. Ela coloca aqui: creio que as mulheres são privilegiadas por não poderem jamais abandonar a sua atividade. A casa e os filhos não dão descanso ou aposentadoria, de modo que elas até o último instante estão ligadas aos principais interesses deles. É isso, a mulher não tem aposentadoria. Ela vai morrer, se tiver filhos, e os filhos vó, né? Que é, entre aspas, o último papel dela, é vó. Ela vai morrer. Quer dizer, que dona tem registro de carteira de dona de casa? Dona de casa. Eu sei que tem diarista, né, empregado doméstico, mas dona de casa tem? Que nem eu, né, eu sou uma dona de casa. Então, assim, vai-se morrer com esses papéis até o fim dos dias. Tá? O que eu entendo que nessa fala é a expressão do medo de que, ao querer realmente compreender a vida e buscar um sentido que ela tem, ela possa se perder nessas infinitas perguntas e questionamentos e acabar não conquistando nada. Já o modo de vida ao qual pertence, ela deixa rastros feitos principalmente com os filhos, sendo estes a sua extensão e a sua razão de viver. Essa questão de que pelo menos ela vai deixar um rastro na família, a continuidade dela, os filhos, os netos. É o sentido da vida que ela tem para ter, tá? Às vezes ela tem momentos de lucidez. Ela, assim, é um dos, tá? É claro que ela tem outros. Ela coloca: eu frisaria de calor, estou gelada. Esta manhã está amanhecendo, a primeira luz já entra pela janela. Sinto certa repulsa por começar a viver novamente. E, no entanto,
acinzentada a solidão desta hora de uma sensação de pressa. Os anos são compostos de muitos dias que se sucedem rápidos, como batidas de cílios, e eu gostaria de ainda ter tempo de ser feliz. Neste caderno, o volume de toda a minha vida gasta pelos outros e se me apresenta materialmente, quase como o peso das páginas, com os signos da minha letra densa. E aí ela coloca: Guido é o patrão, tá? Tem razão quando eu digo que tenho prazer em me sentir esmagada, atropelada, e talvez eu renunciasse. Não seria por um princípio moral, como afirmo. Na verdade, não me sinto ligada a meus deveres de esposa e mãe, nem julgo ridículo me apaixonar quando estou prestes a se tornar avó. Apenas tenho medo de destruir um capital acumulado pacientemente, mas sem bondade, um crédito maldoso que as pessoas às quais me sacrifico deverão quitar, pouco a pouco. Entende? Aqui ela já desistiu da questão do Guido, mas pelo menos ela vai deixar é como se ela deixasse um patrimônio, esse patrimônio da conquista da família, né? Então aqui, ó, tenho medo de destruir um capital acumulado pacientemente, sem bondade, mas um crédito maldoso que as pessoas às quais me sacrifico deverão quitar pouco a pouco. Ela entende o peso disso, mas ela também, da forma como ela é, da forma como as coisas foram acontecendo aqui, é o que lhe sobra. E é o que faz ter importância esse crédito que ela vai deixar. Embora ela ache que como, entre aspas, como pessoa, como ser humano, é uma maldade com ela mesma, mas ela vai deixar o legado para os filhos, para os netos. E é o que ela tem para oferecer. Pelo menos é o que ela sente que ela pode, que ela tem condições de oferecer. Ela entende, ao final do livro, ela já entendeu que tudo aquilo que ela sonhou, que ela poderia ser, foi só um enganozinho. E que ela vai continuar nessa vida que ela sempre esteve, tá? E aí ela coloca sobre o casamento, né? Qual que é o olhar dela do casamento? Ela coloca assim: não pude escrever ontem à noite. O esforço de falar com Guido havia me deixado confusa, como se eu tivesse recebido uma forte pancada no peito, que é quando ela desiste de tudo. Recolhi-me cedo. Michele já estava acomodado e lia. Estreitei-me a ele, que continuava lendo, e fingi dormir, como se fosse uma noite qualquer. Pensava que Michele talvez também tenha fingido dormir algumas vezes, e que desse contínuo fingir dormir e permanecer acordado na própria angústia, sem que o companheiro se dê conta, é feita a história de um casamento exemplar. De fato, pouco a pouco, adormeci na verdade. Eles até têm consciência do desgaste do casamento deles, mas fingem. Fingem que o casamento é algo ideal, fingem dormir, fingem que tudo está bem, e ninguém tem condições psicológicas de sentar, se olhar e falar as verdades. E o que vai sobrar dessa verdade? Eles optam por deixar a vida rolar. Os dois, tanto ele como ela, tá? E a despedida do diário, né? E ela coloca: esta será a última página. Nas seguintes não escreverei. E meus dias futuros serão tal como as páginas que se seguem a estes brancos, lisos e frios. Lisa é a futura neta, tá? Será a grande pedra branca sobre a qual no fim voltarei
a me chamar Valéria. Eu era uma santa, Ricardo dirá a Marina, soluçando como Michel lhe disse a mim. E ela não poderá desmenti-lo. Não saberá nada. Ninguém soube do diário dela. De tudo que senti e vivi nesses meses, daqui a poucos minutos não haverá mais vestígios. Permanecerá no ar apenas um leve cheiro de queimado. E é isso. E pessoal, tem muito mais coisas, tá? Eu peguei alguns detalhes, mas o livro, ele é todo de conflitos dela, dessas mulheres, dessa geração, eu diria de geração, todas as gerações. Tem muitas coisas aqui, tem muitas falas, tem muitas coisas que até hoje as mulheres sentem e brigam e se angustiam e tentam fazer diferente. Tá? Não é porque é um livro de 1950, é um livro atual, de 2024. Tá? As questões podem ser, às vezes, de uma roupagem diferente, mas elas estão aqui, elas estão incrustadas no nosso psiquismo. Vai demorar séculos para que isso não faça mais parte das nossas lutas como mulher. No final, ela compreende que apesar de a sua vida não ser aquilo que ela gostaria que fosse, é importante as coisas continuarem da mesma forma. Inclusive que vai ser avó e terá o seu tempo novamente preenchido com a segurança e conforto no papel pela qual tem identidade. Se reconhece e principalmente é reconhecida por todos. E tal reconhecimento é o mais importante. No meu entender, para mulheres reescreverem seu papel no mundo, elas precisam de apoio, de uma rede de apoio, de esclarecimento, de informações, de psiquismo amparado. Só o despertar não é o suficiente. Ao contrário, pode ser muito danoso psicologicamente, que muitas sucumbiram e sucumbem até hoje por desespero, ingenuidade, imaturidade, falta de apoio psicológico quando se vê no meio de um furacão sem instrumentos para lidar com ele. Esse diário colocou ela no meio de um furacão, que ela quase perde a estabilidade, porque ficou só com ela. Não houve um processo real de esclarecimento. Ela só foi descobrindo e fazendo o quê? Descobrindo, mas vivendo da mesma forma. Ela tentou lá aquela coisa infeliz, mas eu também, se entende, sem qualquer chance de dar certo aquilo, diante da dinâmica psicológica dela, diante de tudo aquilo. Era uma pessoa totalmente fechada no sistema patriarcal, com conceitos e preconceitos. Como que ela vai deixar a família, vai jogar tudo fora e vai embora com o homem? Uma bela ilusão de uma fantasia, de um desespero para ter que fazer alguma coisa diante de tudo que ela estava descobrindo sobre ela e não podendo efetivamente fazer nada. E isso, se a pessoa não tiver um bom... A família dela não era tão ruim assim. O marido era razoável, os filhos, a filha. Então, assim, ela tinha uma certa estabilidade. Então, ela deixou passar. Foi um momento de turbulência. E ela saiu. Mas muitas pessoas podem, se entrarem nesse turbilhão sem qualquer apoio, sozinhas, podem se perder. Isso é muito pior. Então, se você não tiver condição de fazer algo, se você olhar para os lados e não ver qualquer possibilidade de você fazer qualquer mudança, não procure. Porque a gente nunca sabe o quanto o nosso psiquismo é forte ou não suficiente para ficar com essas coisas, engolir, enterrar, porque é o que ela vai fazer. Ela vai enterrar tudo isso e vai tocar a vida.
a gente não sabe qual a fragilidade do nosso psiquismo, e isso é um grande, mas é um enorme risco de se fazer. Então, quando você for querer fazer, primeiro se prepare, se instrumentalize, tenha rede de apoio, para a coisa não ficar muito pior do que era. Tá? Tem um pós-fácil, além das aparências de Mariela Muscariello, que eu acho que é bem legal, tá? Ela muito bom de fazer observações sobre algumas passagens desse livro, muito esclarecedoras, bem bacana mesmo, tá? É um livro interessante, né, para quem tiver essas questões, tiver alguma necessidade de esclarecer algumas coisas, e até, quem sabe, né, se é um instrumento de esclarecimento, contanto que você tenha condições de dar conta, tá? Contanto que você tenha força para pagar o que pode vir por aí, tá? Não faça na loucura, não faça, né, no supetão, assim, porque às vezes a coisa pode ficar pior do que é, tá? Eu acredito que toda mulher tem o direito de fazer um processo de clarificação e esclarecimento como esse, mas ela tem o dever e a obrigação de cuidar da sua sanidade mental, então que ela se prepare antes, tá bom? E aí né, as reflexões, né, de tudo que eu já venho falando. Se você tem um diário, eu nunca tive, tá? Eu tive um diário de sonhos, quando eu fazia a análise, e na psicologia junguiana a gente trabalha muito com sonhos, né? Então por alguns anos, eu tive um diário de sonhos, mas diário assim, diário mesmo no dia a dia, nunca tive. Tive assim, fazendo análise, porque também uma das questões que a gente faz é você fazer um relato, assim, bem sucinto de como foi a sua semana. Então, enquanto eu estive no processo de análise, assim, certinho e tal, eu tive, mas depois também acabou ficando. E hoje em dia eu faço com as histórias, né? Porque é claro que toda história me toca num ponto, toda história acende, desperta alguma coisa, e eu acabo nos escritos, nas observações, nas reflexões, eu acabo trabalhando. Então, hoje em dia eu tenho um diário diferente, vamos dizer assim. Mas não deixa de ser um instrumento de reflexão, que eu estou sempre alerta nas minhas questões, tá? E é isso. E eu vou mostrar só para vocês. Lembra quando ela fala que ela gostaria de ter um cubículo, né, para ela poder, assim, porque ela escrevia na madrugada, porque como ela não queria que ninguém visse, ela tinha um terror, ela tinha um pavor que alguém visse aquilo que ela estava escrevendo, então ela achou a madrugada. E ela escondia, cada dia ela escondia num canto, aí ela passava uns perrenhos, assim, quando a pessoa entrava naquele cômodo e o diário estava ali, era um terror. E ela fala que ela queria só um cubículo, sabe? E aí tem essa obra magnífica, né, da Virginia Woolf, que eu vou mostrar, porque eu tenho ele só em e-book, tá? Esse aqui, ó, aqui é um teto. Deixa eu só, para mim poder focar bem para vocês, ó. Que é um teto todo seu, da Virginia Woolf, que ela vai falar basicamente isso. As mulheres, por que as mulheres tiveram tanta dificuldade para escrever ficção? E duas questões principais. Ela se acha, tem mais coisas, mas ela se acha preparada, assim, para falar nesse momento de dois grandes fatores. O dinheiro, né? Porque sempre fomos, pelo menos nessa época aqui que ela escrevia, né, dependentes financeiramente de homens, pais, irmãos e tudo mais. E um lugarzinho, né? A mulher sempre teve a casa toda para ela, mas a casa é de todos, né? Não tinha um lugarzinho ali, aquele momento que ela se fecha e que ninguém abre e que ninguém bate, e crianças, né? Aquele tempinho que é só dela. Também é um dos fatores que as mulheres escreveram tão pouco a ficção, tá? É bacana, e tem aqui
E eu gostei, aqui é da Antofágica, tá? Se vocês não conseguiram ver, o meu é Kindle, né? Mas tem também no físico, tá? E eu gostei muito na introdução da Aline Bay. E ela, nossa, eu achei muito bacana essa introdução. Eu coloquei só algumas coisinhas que, na verdade, ao qual eu me identifiquei. Ela fala mais coisas, mas essas especificamente eu acabei me identificando. Aí eu vou colocar só algumas coisinhas. Aí ela coloca assim, apresentação, né, dúvidas ainda quentes para o século XXI, por Aline Bay. Está bem na introdução desse livro, tá, da Virginia Woolf. Ela coloca: quais são as condições necessárias para a criação de uma obra de arte? Como o papel social destinado para cada sexo interfere no desenvolvimento de uma habilidade? O que significava para uma mulher ser artista na época das nossas avós? Eu fiquei pensando, eu já pensei isso várias vezes sobre isso. As minhas avós, né, acho que nem sabiam ler, no Malemar sabiam escrever. Elas sempre foram pessoas assim do campo, né, muito simples, né, e essa questão da minha família não tem nenhum dos dois lados, essa questão do ler. Isso começou depois, nas gerações dos netos, né, e eu mais especificamente em fazer faculdade, essas coisas. Então, assim, eu fico imaginando as minhas avós. Gente, parece um ser do outro planeta, porque não tinha qualquer, na realidade delas, né, não tinha qualquer condição, da condição a que elas vieram, de se fazer alguma coisa em termos de literatura. Então é uma coisa assim, né, o quanto mudou, né, não foi tanto, né, há 3 gerações, a dela, da minha mãe e eu, né, acho que mudou bastante. Eu acho interessante pensar nisso, né? Em 3 gerações, o quanto que as coisas se modificaram. Aí outra coisa que ela coloca: quantos livros escritos por mulheres você leu nos últimos tempos? Desses livros, quantas autoras são pretas, quantas são indígenas, lésbicas, trans, quantas são brasileiras, quando ainda estão vivas? Né? Eu acho que é interessante. Outra coisa, você se sente... que eu achei... Você sente vergonha de deixar o seu material de trabalho espalhado pela casa? Recolhe tudo rapidamente quando alguém toca a campainha? Bom, eu não sou escritora, né? Embora eu sempre gostei de escrever, eu sempre escrevi muito, né? Escrevi assim, mesmo no tempo da psicologia, eu sempre fui de escrever muito, mas nunca escrever coisas ligadas ao tema, né? E escrevendo agora com as histórias. Mas uma coisa que me incomoda até hoje ainda é quando as pessoas, quando eu falo do vídeo, né? Você faz, eu faço um vídeo e tal, tenho vídeo no YouTube. O que você faz? Eu faço de histórias em quadrinhos. 99% da população quer? Histórias em quadrinhos. Aí eu falo assim, gibi, sabe o que é gibi? Tá, Freire. Então, se eu tenho na mão, eu mostro. Então, às vezes, eu sinto meio encabulada, assim, às vezes eu me sinto meio constrangida. Em alguns ambientes eu nem falo nada, porque é um preconceito meu, tá? Eu diria que às vezes a pessoa nem tem qualquer preconceito mesmo, porque ela nem sabe, às vezes, a história em quadrinho, né? Uma vez ela viu gibi na vida, tal, né? Então o preconceito é mais meu, eu acho, do que outras pessoas. Mas eu me sinto às vezes meio acuada, ou às vezes meio incomodada. O que você faz? Eu faço resenha psicológica de histórias em quadrinhos. Mas eu acho que isso é uma questão minha, né? Eu tenho trabalhado com isso e é muito mais minha. Eu sei que lá fora existe um certo preconceito, principalmente no mundo literário. Existe, sim. Isso não é fantasia da minha cabeça, não. Existe um certo preconceito, não é geral, mas existe um certo preconceito de considerar o quadrinho não literatura, né? Está em quadrinhos, é literatura. Bom, não importa para mim tecnicamente se é literatura ou não. O que importa é que eu amo, que eu adoro. E com o tempo, quanto mais eu falo, eu acho que esse preconceito vai sumir. Mas por enquanto ele ainda está meio vigente aí.
Eu acho que é isso, assim, que mais... E tem um outro fator aqui também que ela coloca. As pessoas te olham torto quando você diz que não quer ser mãe, te chamam de egoísta quando escolhe cuidar de si. Isso eu tive já há muitos anos atrás. Isso eu tive quando eu decidi, aos 30 anos, eu e meu marido, conjunto, decidimos não ter filhos, por uma questão de não querermos ter filhos. E na época foi difícil para meu pai, ele aceitou, mas eu sei que ficou uma magoazinha, mas assim, com o tempo ele levou de boa. Mas as pessoas enchiam bem um saco, sabe? Mas onde já se viu, sabe? Aquelas, né, aquela ladainha toda. Então, assim, na época eu sempre evitei. Eu falava assim, aí as pessoas falavam, que pena. Então ficava assim, como se eu não pudesse, e eu deixava. Entendeu? Porque se eu falasse, não, foi uma opção minha, a pessoa olhava para mim como se eu fosse uma ET, como, né? Mas hoje não, hoje aos 59 anos eu não tô nem aí, né? Você, enfim, não, uma opção minha hoje é tranquilo, mas por alguns anos eu me incomodei bastante com o olhar vindo de fora. Hoje em dia, nada, hoje em dia para mim é tranquilíssimo. E é isso. Quanto ao meu projeto, eu falei, né, na questão do quadrinho. Se as pessoas acham que isso é sério ou não, eu tento, né, colocar... Porque, na verdade, é um hobby, mas também é um trabalho, porque eu faço isso com maior dignidade, com maior seriedade, né? Então, assim, eu quero que seja respeitado. A pessoa pode até não gostar, não, pelo amor de Deus, eu não é obrigada a gostar de nada. Agora, contanto que ela respeite e entenda o quanto eu gosto, né? Porque às vezes é difícil a pessoa entender, mas você gosta de quadrinho? Eu gosto e pronto. E eu não tenho que ficar falando para as pessoas o porquê que eu gosto. Eu gosto e para mim é o suficiente, né? Mas isso também já está bem mais claro para mim. E é isso. Ela coloca muito mais coisas, mas eu peguei assim, só o que que bateu em mim, que algumas já estão sanadas e outras ainda precisam ser. Mas, pessoal, esse livro aqui é muito bacana, tá? Como um teto como que é? Até eu esqueci o nome aqui do livro. É Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Como esse aqui, tá? O Caderno Proibido, são muito bons, tá? Eu indico, e eu acredito assim como instrumento de clarificação, de descobertas, eles são muito bons. Espero mais uma vez ter ajudado alguém, ter despertado a necessidade de alguém. Se vocês gostaram, vocês deixem um like, vocês comentem, se inscrevam, compartilhem. Até o próximo olhar.